Curso de Windows, aula 48. Nós vamos falar sobre os drivers, que são a parte que corresponde aos serviços do Windows, e de quebra vamos falar aqueles que vocês devem manter ativos. Nós já passamos pelos drivers na aula 5 aqui desse curso, mas claro que superficialmente, que a primeira fase do curso foi básica. Agora nós vamos mostrar a vocês os drivers mostrados pelo Process Hacker, pelo gerenciador de tarefas, como vocês preferirem. Então aqui no gerenciador de processo, ou agora no o Process Hacker se chama System Informer, nós temos todos esses processos. Eu vou explicar para vocês aqueles que a gente deixa executando. É uma lista grande, então nós vamos dividir esse tópico drivers em várias aulas. Nós vamos seguir a lista de processos mostrada pelo System Informer, que poderia também ser o Task Manager, em ordem alfabética. O primeiro que aparece habilitado, é obrigatório habilitar, esse que eu vou mostrar, é o ACPI. O que vem a ser isso? Então vejamos aqui. Esse drive aí é um drive de modo kernel, ou seja, não pode ser desabilitado. Se ele não carregar ou não iniciar, toda vez o sistema Windows registra o erro em um log para um analista poder ver depois, e o computador vai tentar iniciar usando a última configuração válida, ou seja, uma daquelas do ponto de restauração. Então a tela apresentada vai ser essa aqui em azul aqui em cima. Tá? Nós só cortamos a parte de baixo, porque era tudo azul, e vamos aproveitar para a escrita. Então ele fala Automatic Repair, ou então reparo automático. Seu PC não iniciou, não pôde iniciar corretamente. Então ele dá as opções: reiniciar, talvez não adiante nada, e opções avançadas. E apresenta uma série de opções para recuperar o computador. Agora não é o momento de falar delas, nós já falamos anteriormente, porque o nosso foco aqui é apresentar os drives. Então esse ACPI é responsável por mostrar esta tela daí se as coisas derem errado na inicialização. Nós vamos seguir a lista de processos mostrada pelo System Informer, que poderia também ser o Task Manager. Nós vamos seguir a lista de processos mostrada pelo System Informer, que poderia também ser o Task Manager, em ordem alfabética. O primeiro que aparece habilitado, é obrigatório habilitar, esse que eu vou mostrar, é o ACPI. O que vem a ser isso? Então vejamos aqui. Esse drive aí é um drive de modo kernel, ou seja, não pode ser desabilitado. Se ele não carregar ou não iniciar, toda vez o sistema Windows registra o erro em um log para um analista poder ver depois, e o computador vai tentar iniciar usando a última configuração válida, ou seja, uma daquelas do ponto de restauração. Então a tela apresentada vai ser essa aqui em azul aqui em cima. Só cortamos a parte de baixo, porque era tudo azul, e vamos aproveitar para a escrita aqui. Bom, então ele fala Automatic Repair, ou então reparo automático. Seu PC não iniciou, não pôde iniciar corretamente. Então ele dá as opções: reiniciar, talvez não adiante nada, e opções avançadas. E apresenta uma série de opções para recuperar o computador. Agora não é o momento de falar delas, nós já falamos anteriormente, porque o nosso foco aqui é apresentar os drivers. Então esse ACPI é responsável por mostrar esta tela daí se as coisas derem errado na inicialização. Serviço ACPX, ele é uma extensão do ACPI, ou ACPI, que roda em modo kernel. Não pode ser desabilitado. Então ele é acionado pelo ACPI de modo a apresentar aquela tela azul que vocês viram, e o usuário poder explorar opções avançadas. Temos também o serviço AFD, é meio enigmático esse nome dele, Ancillary Function Driver for WinSock. Bem,
Quando você fala em WinSocket, você está falando dos sockets, você está falando de internet ou de modos de comunicação internos. Como ele é roda em modo kernel, não pode ser desligado. Senão, ele pode impedir os seguintes serviços de funcionar. Vocês estão vendo que é parte de internet: DHCP, DNS e o NetBIOS Help do TCP/IP. Ou seja, internet não vai funcionar. Serviço a Funix. O próprio nome já sugere o que nós vamos explicar. A partir do build 17.063 do Windows, nós podemos usar a família de endereços de socket e Unix. Vocês devem conhecer alguns serviços, os serviços inet underline da linguagem C para coisas de rede, assuntos de rede. Então, as constantes e as rotinas começam todas com inet. No caso aqui, o AF seriam os sockets. É um modelo de sockets do Unix, mas não diretamente, obrigatoriamente relacionados a serviços de rede. São sockets gerais para comunicação entre processos. No Windows, eles servem para comunicações entre processos Win32, ou seja, 32 bits. Esses sockets, vieram do Unix e permitem a comunicação entre processos e PC, Inter-Process Communication, entre os processos na mesma máquina, ou seja, não se referem a nada de rede, nada de internet, ok? Para quem ficou com uma interrogação aí, o build 17063 foi a 20ª amostra de teste do Windows 10. Então, eles já estavam mudando a filosofia de comunicação entre seus processos internos, copiando sabiamente a filosofia Unix. A Hcache, outro serviço que é do modo kernel. Pela finalidade, ele dá até para a gente uma espécie de sentimento de que a gente pode desabilitar. Eu fiz isso e o Windows não reiniciou, tive todo aquele trabalho para restaurar, pelo menos não perdi os dados. Esse cache aí, Application Compatibility Cache, ele contém informações sobre compatibilidade entre vários aplicativos, com o sistema operacional Windows. Dessa forma, se um aplicativo não for compatível com a versão atual do sistema, ele avisa e procura outro aplicativo que seja, ou então dá mensagens de erro e tal. Dessa forma, a gente eles melhoraram o desempenho e a eficiência do Windows, avisando de cara que não é compatível e tal. E se tiver alguma coisa parecida, geralmente isso se dá na plataforma .NET e DirectX. Então, eu peço a vocês que acompanhem essa série de drivers, recomendem para os amigos, porque uma seleção daqueles drivers que são mínimos para o Windows vai ser de muita utilidade para vocês tirarem os outros e aumentarem o rendimento do seu Windows aí, que está cheio de serviços inúteis. Isso aqui é importante para o conhecimento de vocês. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Este é o fim da nossa aula 48.